Olá, tudo bem? Meu nome é Noeli, moro em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Vem estudar com a gente no Papo com Deus? Vem! A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Nós queremos fazer um estudo maravilhoso com você hoje. Tá aqui as festas de Deus, seus símbolos e significado. Eu vou mostrar ao longo desse estudo que eu já fiz um e-book desse, mas eu fui muito mais profundo na questão do e-book. E agora o que a gente fez? A gente fez um mapa mental para ajudar você a entender as festas de Deus. E aí, se você já conhece as festas de Deus, fica com a gente até o final, porque a gente quer dar um contexto de sombras e realidades agora, acrescentando mais coisas que você conhece. Nós vamos passear pelas colheitas da primavera e também do outono. Nós vamos falar das duas chuvas também que existem, né? Que é a chuva temporânea e a chuva serôdia. E para você que é novo, você vai precisar entender esse comecinho que o Uber vai fazer já já, para você entender a Bíblia toda. Nossa, Max, a Bíblia toda, que exagero, ela trata sobre o Moed? Sim, as festas de Deus, os tempos determinados, as estações que marcam dia e noite, anos, vamos dizer assim, estações do tempo, tem tudo a ver. O Senhor é um Deus organizado e ele organizou toda a história. Nós fizemos um estudo chamado 7 Dias da Criação. Se você não conhece esse estudo, nós vamos deixar um card para você aqui em cima, para você fazer o estudo, os 7 Dias da Criação, um estudo lindo, que vai mostrar Jesus nos 7 dias e vai mostrar também a história, o propósito, né? O plano divino para abençoar todas as famílias da Terra nesses 7.000 anos de história, ok? Hilber, seja bem-vindo, meu parceiro. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Por favor, se estiver chegando, se inscreva agora no canal, deixe seu like, o comentário, tem o Smart Link aqui na descrição, né? E como o Max falou, esse é um assunto que vai desbloquear ou vai colocar luz em toda a escritura. Como Hebreus 10, 1 diz, né? A antiga aliança é sombra da nova, ou seja, tudo que está ali em sombras tem uma realidade que é Cristo, e que a gente vai mostrar essa realidade agora nas festas para vocês. Amém. Ó, o Smart Link que o Wilber falou é isso daqui, ó. Vai mostrar nosso canal do YouTube para você se inscrever. Tem aqui os grupos de bate-papo do WhatsApp, do Telegram, os nossos cursos lá no site. Tem mais de 15 cursos para edificar a sua vida. Tem curso para surdos também, feito em Libras e legenda com e-book. Então, os surdos estão sendo edificados. Hoje nós já temos 3 cursos, soltando mais 4 esse mês. Então, vão ser 7 cursos de teologia para surdos. 15 cursos de teologia também gratuito para ouvintes lá no nosso site, mais de 145 e-books para edificar a sua vida, Instagram, Facebook, irmão, muita coisa, não vou nem falar tudo, tem um videozinho aqui bacana, acessa lá para você poder ser edificado, e se você tem sido edificado pelos nossos conteúdos e quer se tornar um apoiador, nós temos o Pix aqui embaixo, mas também nós temos o gerente Papo com Deus, você vai ter um contato direto comigo e com o Wilber, nós estamos nesse grupo dos gerentes do Papo com Deus, e tem já 7 irmãos que nos abençoam, então torne-se também um gerente do Papo com Deus, junte-se a essa galera que tem edificado e abençoado a nossa vida mês a mês, todos os nossos recursos que são advindos dos irmãos, estão sendo feitos anúncios para passar o nosso conteúdo de boa teologia, Angola, Moçambique, outros países, no Brasil também, ok? Então a gente não usa esse recurso para nada, a gente sempre usa esse recurso para atrair as pessoas para ouvir boa teologia. Então hoje você paga para uma pessoa estudar teologia, teoricamente é assim, né? Porque os nossos anúncios vão, o curso é gratuito, mas você está pagando para que esses anúncios vão. Então assim, quando a gente vai, você vai junto com a gente. Quando a gente leva a mensagem, você também está levando essa mensagem. Quer se tornar um gerente Papo com Deus? Clica aqui no Smart Link, procura lá o link do gerente do Papo com Deus. Quiser mandar um WhatsApp aí ou um e-mail, a gente vai receber você aqui de bom coração. Amém? Vamos começar esse estudo aqui e eu quero mostrar essa menorá que tá linda, é um presente que nós vamos deixar para você. Na descrição desse vídeo vai ter o e-book desse estudo, então você pode fazer download desse PDF, estudar melhor na sua casa e também ministrar ele na sua igreja ou nas suas células para edificar o corpo de Cristo. Olha, o Papo com Deus é um movimento evangelístico que visa servir a igreja do Senhor e edificar o corpo de Cristo. Qual que é o corpo de Cristo? Você, abençoado. Qual que é a casa que Deus vai habitar na eternidade? Você, o corpo de Cristo é onde o Senhor vai ser tudo em todos, a nova Jerusalém que desce do céu. Então, nós queremos sempre edificar a sua vida. Se você precisar de algum comentário aí, pastor ou ministro da palavra, procura a gente que a gente está aqui para edificar vocês. Hilber, tá linda essa menorá. Eu sempre dou uma incorporada, melhorada nela, né? Aqui embaixo eu vou mostrar que ela já está na versão 3, né? Então eu terminei ela em 29/12/2021. Já é a terceira versão que a gente faz dela, então, ou seja, faz pouquíssimo tempo, que nós já estamos em fevereiro, agora é 2022. Então agora no finalzinho do ano eu dei um upgrade nela, coloquei sombras e realidades, dei mais uma
uma maquiada nela, e você aí que baixa os nossos e-books pode estar voltando no site baixando, porque a gente sempre está edificando, aumentando o e-book, né? Nós temos aí, por exemplo, Tabernáculo, Sombras e Realidades, começou com 7 slides, já está com 28 slides, e nós começamos o Dicionário do Apocalipse com 3 slides, já está com 12, nós vamos fazer agora o 13º slide do Dicionário do Apocalipse. Todo esse conteúdo você vai encontrar no nosso site papocomdeus.com.br/estudos, e eu queria mostrar para vocês que nós já fizemos uma nova versão desse e-book. Hilber, dá o contexto para a gente, por que a gente chama Moed, por que a gente chama Festas de Deus, para a gente poder já entender isso daqui, por que a Bíblia inteira trata sobre os tempos determinados do Senhor? Sim, perfeito. Então lá em Gênesis, né, na origem, em Gênesis 1,14, vai falar assim, né, que Deus ele fez luminares para que estivesse na expansão dos céus, para fazer separação entre dias e noites, e esses luminares eles serviriam de sinais, e também para tempos determinados ou estações, dependendo da tradição que você vai estar, e para dias e anos. Ou seja, esses luminares eles vão servir de moed, ou seja, tempos determinados ou estações para dias e anos. Então a gente já consegue perceber aí que vai ter um ciclo interessante de luminares, de Sol e Lua, com os tempos determinados. Isso vai nos levar também para uma implicação profética. Você tem a Lua governando a noite, depois você tem o Sol. Você já mostra aí a transição das alianças. A antiga aliança regida pela Lua, Paulo vai falar isso em Colossenses, e a nova aliança, que é Cristo, o Sol da Justiça, vai falar isso em Malaquias. Então a gente já percebe aqui que, desde o início, Deus está querendo mostrar na criação a transição das alianças e os tempos determinados para essas coisas ocorrerem. Quando nós vamos para Levítico 23, também vai aparecer essa palavra moed. Só que agora ela vai estar se referindo às festas do Senhor. Essas 7 festas que nós vamos ler aí na Menorá. E vai falar assim, Levítico 23, 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor, ou seja, moedes do Senhor, que convocareis, serão santas convocações, essas são as minhas solenidades. Então, Levítico 23 vai colocar o panorama total das 7 festas, só que em forma de sombra, não a realidade que é o corpo de Cristo. Então a gente percebe que tempos determinados estão ali apontando para essas festas, que vai apontar para uma realidade superior, que é o corpo de Cristo e o cabeça. Maravilha. Ó, o Wilber deu um panorama para você entender o que são os moedes de Deus. E aí eu queria mostrar para você esse castiçal aqui, que está aqui, que nós colocamos no centro. O castiçal, irmãos, ele é o símbolo da igreja, assim como a mulher, né, é o símbolo da igreja, assim como a noiva é o símbolo da igreja, também como a Nova Jerusalém, que é uma cidade onde Deus vai habitar, é o símbolo da igreja. Da mesma forma, você vai olhar, Jezabel é uma prostituta, é uma mulher que deixou os mandamentos do Senhor. Você vai ver uma cidade que prostituiu, a Grande Babilônia. E o que é uma cidade? Aglomerado de um povo. Então, assim, você sempre vai ver Deus dando exemplos daquilo que é seu e daquilo que não é seu, daquilo que ama o Senhor e o que não ama o Senhor. A cidade que é glorificada e a cidade que é apóstata. O povo, né, que é o povo que segue a doutrina do Senhor e aquele povo que apostatou da fé. Então é interessante a gente olhar para a Menorá como todos os 7.000 anos sobre a terra, também olhar para a Menorá como 7 tempos do Senhor determinados sobre a terra e as festas do Senhor, porque cada tópico da Menorá vai mostrar exatamente isso. Nós já vamos passar já para as festas para vocês entenderem, mas antes eu queria dar esse contexto da Menorá, que a Menorá é o símbolo da igreja. Você vai ver isso lá em Zacarias 4, por exemplo, em Apocalipse 1. Você vai ver que Jesus andava no meio dos 7 castiçais, e aí ele fala para o anjo, ele fala para João, olha, Jesus aí no meio dos 7 castiçais, os 7 castiçais são as 7 igrejas, e as 7 estrelas que você viu são os 7 anjos das 7 igrejas. Então, o anjo já está explicando para João que Jesus está andando no meio das 7 igrejas. Lembra da promessa que Jesus fez? Olha, em todo tempo eu estarei com vocês, onde tiver 2 ou 3 reunidos estarei com vocês. Jesus é que anda no meio da sua igreja, espiritualmente, edificando o corpo de Cristo, através do Espírito Santo do Senhor. Então, ó, Menorá, aqui, ó, ela é Jesus iluminando o mundo. Jesus diz isso, ó, em João 9:5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas depois Jesus sobe aos céus e agora a igreja se torna a glória de Deus na terra. Agora a igreja se torna a luz, né, de Deus para os homens. A igreja é a luz do mundo, né, nessa questão de edificação, né? Mateus 5:14-16, olha o que Jesus fala. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
nem acende uma candeia para colocarem debaixo do alqueire, mas no velador, que ilumina a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai. Ó, brilhem diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai. Ou seja, a igreja foi feita para dar frutos. Lembra do nosso estudo? Vou pedir para o Wilber deixar um card aqui também. A figueira, a videira e a oliveira. A figueira era Israel antigamente que não deu frutos. Então Deus vai cortar e lançar no fogo. A videira é Cristo que agora veio, deu frutos, ensinou aos homens, né, a santidade, ensinou aos homens o evangelho de Deus, o amor do Senhor, que é a plenitude de todos os dons de Deus, o amor. E agora todo aquele que está em Cristo, então esse tem que dar fruto. Então nós precisamos dar frutos para que as nossas obras glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus, está lá em Mateus 5,16. Então a menorá, ela é uma cidade, ela aponta para Nova Jerusalém que desce do céu também, ó, porque ó, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Já está fazendo uma conexão, uma metonímia, ou seja, esse verso aponta para Nova Jerusalém. Ó, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, está mostrando, vocês vão descer do céu glorificada. Impossível esconder essa cidade vai descer e governar com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 21:9 também. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu. Então Deus está edificando da igreja, que agora é luz para o mundo. Ele está edificando uma cidade onde ele vai morar e onde Deus vai governar durante 1000 anos, edificando e restabelecendo todas as coisas na terra. Quer fazer um comentário, Wilber? Não, perfeito, exatamente isso. E essas festas, como o Max falou, ela está ali mostrando a igreja e Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, e essas festas, como eu falei lá em Gênesis, ela vai servir como um cronograma de eventos dentro de uma linha do tempo, desde a vinda da vinda do nosso Senhor, da sua morte e ressurreição, até o seu milênio, que é o tabernáculo. Então, quando nós conseguimos compreender a realidade dessas 7 festas, nós conseguimos compreender a realidade das 2 chuvas, ou seja, dos 2 derramar do Espírito Santo, conseguimos entender a realidade do arrebatamento, porque tudo isso vai estar implícito dentro dessas 7 festas. Quando a gente comentar uma por uma, a gente vai entender quando acontece cada evento. Maravilha. Então, irmãos, assim, para a gente acelerar, eu coloquei sombras e realidades. Onde se cumpre isso? Então, sombras, estão aqui as festas que o povo judeu fazia, né? E a data das festas e a realidade. O que é a realidade? Ele aponta exatamente para Jesus Cristo em todas as partes. Jesus Cristo e a sua igreja. Então, assim, olha, a Páscoa, a primeira festa do judeu era a Páscoa. Ele representava o quê? A morte de Jesus Cristo. O Asmos, que está aqui, ó, no 15 ao dia 21 do primeiro mês, ele apresentava o quê? Jesus Cristo como o pão sem fermento, né? O trigo, o pão sem fermento. O dia seguinte ao Shabat era chamado de dia das primícias. E Cristo, ó, tá aqui a ressurreição. Paulo fala, Cristo é primícia dos que dormem, para que assim como ele foi ressuscitado como primícia, nós também sejamos naquele último dia. Ó, dia 50 depois das primícias, o Penta, ou Pentecoste, era feita uma festa 50 dias depois das primícias, que eles comemoravam a grande lavoura que eles tiveram. E aí o que acontece no Pentecostes, na realidade, que está aqui, como sombra, você sabe que era a festa do Pentecostes, né? Na realidade, vem o Espírito Santo que sobre os discípulos, enchendo eles de poder, e aí eles saem ministrando a palavra do Senhor Jesus Cristo, sendo testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Olha só, todas essas festas se cumpriram, né? A gente chama de 3 moedes e meio já foram cumpridos, porque Jesus já morreu como Cordeiro Pascal, ele era o pão sem fermento, ele é as primícias dos que dormem e também foi o Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo. Agora nós temos os 3 moedes e meio finais, que é o quê? Trombetas, né? Expiação e tabernáculos. Vamos falar um pouquinho sobre isso bem rápido. Trombetas, você vai ver no Apocalipse tocando 7 trombetas e anunciando a vinda de Jesus Cristo. Nós acreditamos que quem toca as trombetas são as igrejas do Senhor, não são anjos voando por aí tocando trombeta no céu, tá, irmão? Então as trombetas de Deus é tocada pela igreja, anunciando seus mandamentos, seus estatutos e
a sua grande aliança. Dia da expiação. Para que se tocava trombeta na antiga aliança? Vamos olhar primeiro nas sombras. Tocava-se trombeta na antiga aliança para chamar o povo ao arrependimento. Então o povo passava 7 dias tirando fermento das suas casas. Fermento é sinônimo de pecado. Aí no dia da expiação o povo era perdoado. Você lembra que matava-se um animal, aspergia sobre a tampa da arca e daí saiu o sacerdote lá de dentro com o perdão dos pecados do povo. Então, quando a igreja começar a tocar trombetas na última hora e anunciar a vinda de Jesus Cristo, nós já estaremos nos 7 anos e meio finais da última semana de Daniel, dizendo, ó, o dia da expiação vem aí. O que é o dia da expiação? É o arrebatamento da igreja. Agora é a colheita, né? A colheita do trigo. Jesus vai estar colhendo o quê? A melhor parte sobre a terra. Não vou deixar um outro card para você aqui em cima falando sobre a terça parte, um número que aponta para os salvos. Então nós acreditamos que somente a terça parte será salvo, são eles primícias, os melhores da terra colhidos para o Senhor. Então a igreja toca trombetas, tem o dia do arrebatamento da igreja de glorificação de corpos, que é o dia da expiação, então veria a festa dos tabernáculos. O povo comemorava a festa do Sucote, ou a festa das tendas, né? Tem outros nomes também conhecidos. E também conhecido como a festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? O reino de Cristo milenar, restaurando e restabelecendo todas as coisas sobre a terra, com a igreja. O que é o tabernáculo de Deus com os homens? A igreja de Cristo, a noiva do Senhor, a nova Jerusalém que desceu do céu agora, reinando com Cristo durante 1000 anos e restabelecendo todas as coisas. Hilber, faz um adicional aí pra gente. Sim, então, como você colocou, essa é a ordem cronológica dos eventos, né? Cristo é a Páscoa, João Batista fala isso, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando justamente para a Páscoa. Como você bem falou, pão sem fermento, Cristo vai falar, né? Eu sou o pão da vida, né? Ou seja, o pão sem fermento. Premissas, como ele sendo o primeiro a passar pela morte e ressuscitar. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 15, 23, mas cada um por sua ordem, Cristo as premissas, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui é interessante, é Cristo as premissas, tá? Porque algumas pessoas pegam esse verso e separam em 3. Cristo, premissas e depois os que são na sua vinda, sabe? Então, separam em 3 categorias, mas não é isso, é Cristo as premissas, depois os que são de Cristo na sua vinda. São só 2 categorias. Uma coisa interessante, Márcio, que a gente coloca isso esquematizado e dá certinho. Quando a gente fala assim, em Atos 2 se cumpriu o Pentecostes, a pessoa fala, correto. É uma pessoa que segue até uma linha um pouco diferente da nossa, um dispensacionalista, por exemplo. Ele fala assim, correto, em Atos ocorreu o Pentecostes. Aí você pergunta para ele, fala assim, se Atos ocorreu o Pentecostes e as festas seguiram uma ordem cronológica certa, por que a vinda de Cristo e o arrebatamento não vai seguir essa ordem cronológica? Não vai seguir a expiação. Ela vem por acaso. Então, segue uma ordem cronológica até Pentecostes, depois termina essa ordem cronológica, depois é por acaso? Não, como a gente falou, é um tempo determinado. Está seguindo um roteiro, está seguindo um parâmetro. Então, você fala do pré-tribulacionismo, né, Wilber? Do arrebatamento antes do dia da expiação, né? Isso, perfeito. Do pré-tribulacionismo. Eles acreditam exatamente assim. Só que quando chega no arrebatamento, eles falam que acontece na trombeta. Mas a trombeta não mostra isso. A trombeta não mostra arrebatamento. A trombeta mostra o anúncio do evangelho para a expiação, que aí sim é o arrebatamento e a glorificação dos corpos, ou seja, o pecado expiado de todos. Então, deixa eu aproveitar e fazer um adicional. Você já volta aqui para as trombetas, Hilber. Irmãos, nós respeitamos a sua linha teológica, ok? Nós acreditamos que chegamos até aqui sustentado por aqueles que nos trouxeram. Então, assim, meu pai era pré-tribulacionista, a igreja onde eu congrego é pré-tribulacionista, e a gente consegue conviver muito bem com os irmãos, ok? Nós temos uma visão diferente. Nós acreditamos que se você não acredita no pós-tribulacionismo, e nós vamos explicar o que é, você perde toda a camada de revelação das escrituras, você perde, então, a sequência dos fatos. Como o Wilber colocou, o Senhor tem os seus tempos determinados. Se você desrespeitar isso, então você vai acreditar que Jesus vai arrebatar sua igreja antes da grande tribulação. A gente passa 7 anos lá em cima comendo, engordando, né? Comendo carne gorda, bebendo vinho, como fala lá em Isaías. E aqui embaixo o povo passa a grande tribulação e aí lá na frente novamente se junta a segunda parte que Deus vai salvar. Muitos acreditam no judeu, no povo judeu. Então você tem que fazer um dispensacionalismo, você tem que fazer dicotomia de povos.
Então você quebra a cronologia dos tempos, das festas, dos tempos determinados de Deus, e você acaba perdendo boa parte da revelação. Veja, Deus não tem duas igrejas, irmãos. Uma vai arrebatar e fica lá em cima um pedaço da igreja, outro pedaço passa sofrendo aqui embaixo, e depois Deus encontra o restante do pedaço. Seria uma coisa meio sem forma, né? Até um monstro para a gente dizer. Sobe pedaço do braço, do corpo e da cabeça, e fica aqui embaixo as duas pernas e o tronco da noiva e depois se une. Eu estou fazendo uma ficção aqui para você entender. Se a noiva de Cristo é uma mulher, não pode subir um pedaço da mulher e ficar um pedaço aqui embaixo. Então nós acreditamos que o pós-tribulacionismo, ou seja, a igreja passando pela grande tribulação, sendo provada. Nós colocamos aqui um card em cima para você, nós vamos falar esse card de novo, 1/3, né? O número que aponta para os salvos, ou seja, o Senhor vai provar, ele é o homem, o ferreiro, como o Senhor derretedor, ele fala, eu vou passar meu povo pelo fogo, e ele vai dizer, esse é meu Deus, eu vou dizer, esse aí é o meu povo. Então o povo vai ser provado na última hora. Nós vemos das 7 igrejas da Ásia, nós percebemos que só 2 não recebem repreensão, que é Esmirna e Filadélfia. Uma é guardada porque é fraca, a outra vai passar pelo fogo mesmo, vai ser provada e muitos vão ser mortos e perseguidos. Assim como o profeta Elias e o profeta Moisés, ok? Um foi arrebatado até o Senhor e o outro passou pela morte. Então nós acreditamos em 2 tipos de igreja, que uma passa pela morte e a outra não passa pela tribulação de morte. Então nós, irmãos, respeitamos sua visão de teologia, nós queremos aqui apresentar a nossa e chamar você para estudar um pouco com a gente, para ver se a gente consegue ser efetivo nisso daí. Vamos lá, trombetas, Hilber. Perfeito, Max. Também só colocando também um acréscimo, por favor, não pegue esse vídeo e jogue na cara do seu pastor falando, tem os meninos lá que estudam teologia que está mostrando totalmente ao contrário que você ensina. Então isso aqui não é um apelo de autoridade, não é para você jogar na cara de ninguém, tá? A gente só está mostrando a forma como nós interpretamos a palavra, ok? Então você tem que respeitar a sua liderança local. Se você estiver insatisfeita, você peça o desligamento da igreja, por favor. Mas não use a gente como, uma forma de ir contra o seu pastor ou causar intrigas ou conflitos dentro da igreja. O Wilber tá falando isso, irmãos, e é muito importante, porque tem pessoas agora que estão fazendo isso, sabe? Vai contra a sua liderança, vai contra o seu pastor e tal, deixa de congregar e tal, e a gente fala, não, deixei-vos de congregar, como é costume de alguns, Paulo já ensina, a gente precisa estar no corpo de Cristo, sabe? Não existe unidade se a gente não estiver conectado, juntos, então a gente sempre prega aqui a unidade do corpo de Cristo, toma cuidado, irmãos, não deixa isso contaminar sua mente, tá bom? Eu congrego, o Wilber congrega, todos congregamos, somos felizes na nossa congregação, gostaríamos muito de passar algumas visões para os pastores onde a gente congrega, mas a gente ainda não teve oportunidade. Nós temos recebido convites de algumas igrejas pequenas para pregar, igrejas de 20, 30, 40 membros, e a gente tem feito a obra de Deus da forma que Deus tem colocado e aberto as portas para a gente, amém? Se um dia o Senhor nos abrir porta para uma igreja grande, nós vamos fazer isso da mesma forma. Vamos lá, Hilber. Vamos lá. Então a gente tem ali trombetas, né, que vai estar lá no livro de Apocalipse. E aí a gente vai perceber que em Pentecostes, Marcos, acontece uma coisa muito interessante. Como você bem colocou, são 3 casas e meio. Por quê? Porque Pentecostes ela é dividida e ela não está ali no meio para casa, porque ela faz essa transição de um evento para o outro. Você tem Atos 2, o primeiro derramar do Espírito Santo, e depois você tem lá no Apocalipse, nos últimos 3 anos e meio, um outro derramar, a última chuva, que vai revestir as 2 testemunhas de poder para ela tocar trombetas e anunciar a vinda de Cristo, que é a expiação. E após a vinda de Cristo, a expiação, você tem o tabernáculo, que é o milênio, o sábado, né? O verdadeiro sábado, o descanso, o casamento de Cristo e a sua igreja. Amém. Então, irmãos, o que o Wilber colocou é exatamente isso. Olha só, nós vimos as primeiras chuvas. Você sabe que no tempo da colheita existiam 2 chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia, que era a chuva da primavera e a chuva do outono. Então, as primeiras e as últimas chuvas. A temporã, ela já caiu, veio em Pentecostes. Então, nós acreditamos que as primeiras chuvas vieram, os discípulos receberam o poder do alto, foram testemunhos do Senhor, fizeram sinais e maravilhas, e na última hora nós teremos a chuva serôdia, que é a última chuva. Vamos receber o último e grande avivamento sobre a terra, para o quê? Para tocar trombetas, profetizar o dia da expiação, que está aqui, ó, o dia da expiação vem, e ele será um dia de grande juízo sobre os homens. Chuva temporã, chuva serôdia. O grande avivamento vai vir na última hora, irmãos, com perseguição. Como que foi no tempo dos apóstolos? Perseguição e morte. Na última hora virá na grande tribulação também um tempo como nunca houve
Jesus fala isso em Mateus 24, no sermão escatológico. Nunca houve e jamais haverá. E aí o Senhor vai derramar da sua carne, como está lá em Joel 2, novamente, sobre povos, línguas e nações, para que nós profetizemos na última hora novamente sobre os seus mandamentos, seus estatutos, suas ordenanças. Está aqui, ó. O que é profetizar? Tocar trombetas na última hora. Nós hoje estamos tocando trombeta, mas não estamos sendo perseguidos, mortos, calados e censurados. Mas na última hora, o Senhor há de derramar o seu espírito sobre toda a carne novamente, para que a gente possa fazer sinais e maravilhas e o nome do Senhor seja engrandecido novamente. Então, irmãos, todas as festas se cumprem em Cristo. Aguardamos a sua volta, que são as 3 últimas festas, que é trombetas, expiação e tabernáculos, para se cumprir todo o candelabro aqui, né, o moede de Deus, que está aqui, as 7 pontas do candelabro, representando a igreja. Então a igreja toca trombetas, chamando o povo para a santificação na última hora, para que o dia da expiação chegue com o Senhor, para recebermos os corpos glorificados, e aí sim reinarmos com Cristo 1000 anos, que é o Shabat, o 7º milênio sobre a terra, ou o 7º dia da criação, que Deus descansou, aponta para o Shabat, que é o tempo de descanso, ou seja, o tempo que os homens vão cessar com o pecado, e o reino dos homens vai se esgotar, e o reino de Cristo será grandioso. Amém, Uber? Amém, perfeito. Maravilha. Irmãos, esse estudo eu queria fazer com você, eu quero te presentear com esse trabalho gráfico lindo que a gente conseguiu fazer aqui no CorelDRAW. Tá aqui embaixo em PDF para você baixar. E lembre-se, lá no nosso site tem mais 145 e-books para você ser certificado, ó, tudo gratuito. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no nosso canal. Não deixa de dar aquele like para nos abençoar também. Se você sendo novo e não conhece, no nosso site tem mais de 15 cursos gratuitos de teologia para edificar a sua vida. Amém? Se você quiser se tornar parte desse projeto, torne-se um gerente do Papo com Deus. Chama a gente aqui e vamos andar junto aí para abençoar outras vidas. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.